como sempre, tentando ser breve, tentando ser útil, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, por que apenas o candidato a presidente, né, o presidenciável Jair Bolsonaro foi esfaqueado em público? Por que não os outros candidatos? Né? Não que eu esteja aqui fazendo apologia à violência, né? Não estou, ninguém merece aquilo, ninguém, né? Nem Lula, nem Bolsonaro, ninguém. Lula tem que cumprir a pena dele, tem que pagar pelo que fez na cadeia. Ninguém tem que se esgueirar sorrateiramente na cadeia e espetá-lo. Nem Fernandinho Beiramar. Fernandinho Beiramar é um psicopata maluco e extremamente perigoso. Então o que tem que acontecer? Ele tem que ficar na cadeia, tem que ficar trancafiado e distante do mundo real, né? Distante do mundo externo, para que as suas ações, que são extremamente astutas e perigosas, não voltem a provocar os danos que ele já provocou até agora, embora ele ainda de certa forma continue provocando. Mas a questão é a seguinte: eu acho que quem pôde explicar isso melhor do que ninguém foi o professor Olavo de Carvalho, que ontem lançou um vídeo explicando a situação do Jair Bolsonaro depois do atentado à sua vida, e em que ele deixa bem claro o seguinte, que esse é o único presidenciável que de fato vai fazer uma diferença, que vai conseguir botar ordem nas leis e que vai conseguir, vamos dizer assim, desenvolver ou então colocar os meios para que se desenvolva uma investigação rigorosa e séria sobre todos os problemas, os outros problemas institucionais e culturais que estão na conta do PT e que não estão, de certa forma, prescritos na Lava Jato, né? A Lava Jato está pegando os crimes de corrupção financeira. Mas você tem as ligações do PT com todos os partidos de esquerda internacionais, né? Você tem a questão do prefeito Celso Daniel, você tem outros tipos de crimes de mais ou menos com a mesma natureza e com o mesmo grau de gravidade, e que ainda, vamos dizer assim, estão por serem esclarecidos. E o Jair Bolsonaro, ele representa uma ameaça a isso justamente porque ele pretende fazer as coisas funcionar. Eu acredito que ele é capaz de, vamos dizer assim, de melhorar em alguns pontos apenas, não todos. E todos sabem que o Jair Bolsonaro não tem aquela perspicácia, ele não é um bom ator, não é nada, ele é um ser humano, né? E vamos falar a verdade, né, meu? Sabe por que só o Jair Bolsonaro foi esfaqueado? Porque ele, entre os presidenciáveis, ele é o único humano, é o único ser de carne e osso que está ali. Carne e osso, vamos dizer, corpo e alma. Porque todos os outros, exatamente como o próprio professor Olavo já explicou, são língua de pau, os fantoches, né? Aquele teatrinho de sempre, aquela formalidade de sempre. Jair Bolsonaro, ele se perde, ele fala besteira, ele acerta, ele erra, ele dá um passo para frente, dá um passo para trás, né? Tenta desviar do assunto quando ele não sabe. O pessoal pensa que ele quer esconder. Quando ele desvia do assunto, o pessoal pensa que ele quer esconder. Não, é porque ele não entende. Ele se perde, meu. Quem disse que uma pessoa, para querer um estilo, um político do estilo do Lula, sabe ocultar o tempo todo as suas culpas, meu filho? Porque o discurso dele se impõe, né? O Lula, ele sempre vai, vamos dizer assim, os discursos do Lula sempre estão carregados do quê? De uma definição, uma autodefinição. Eu sou assim, sou assim, sou assim, já previamente. Antes de que qualquer pessoa venha questioná-lo, ele já está colocando a sua própria defesa. Eu sou uma pessoa de bem, eu sou comparável a Jesus Cristo, a Tiradentes, a todos os heróis, a todas as boas pessoas que existiram na face da Terra. Eu estou sendo condenado injustamente, não há provas contra mim. Ele vai descarregando a tal ponto que as pessoas, e aqui no Brasil em geral as pessoas estão despreparadas para o debate, as pessoas começam, se não ficam convencidas, se sentem desarmadas, né? Ao passo que o Bolsonaro agindo naturalmente como uma pessoa sã, saudável, né? Que fala besteira, que é radical em muitos pontos e que não é em outros, né? Ele não é o tempo todo radical.
É fato que o Jair Bolsonaro custou para vencer um pouco o preconceito que ele tem contra os homossexuais. Tem, todo mundo tem. Né? Preconceito é a coisa mais natural que existe. Eu também tenho. Né? Todos temos. E ele dificilmente sabe esconder isso. E eu acho isso bom, porque a gente sabe, se ele, né, tornando-se um presidente, fizer alguma besteira, cometer erros, for cooptado pelas esquerdas, nós vamos saber, porque ele não vai saber esconder. Então estamos lidando com um ser humano que é passível de erros e acertos, né? E justamente por ser um ser humano e por estar conseguindo despertar uma fé maior, uma fé mais consistente, né? Conseguindo angariar votos, conseguindo atrair mais público, é justamente porque é um ser humano de verdade falando para outros seres humanos. Em certos momentos radicais, em certos momentos sendo radical, em certos momentos sendo mais flexível, né? Às vezes antipático, às vezes simpático, às vezes burro, às vezes inteligente. Mas todos nós agimos assim. É a eterna contradição humana. É como está no final lá do conto Machado de Assis, a Igreja do Diabo. O diabo fica perplexo, né? O diabo pede a Deus um espaço para si, né, aqui na Terra, para que ele possa criar a sua igreja e doutrinar as pessoas para o mal, e no fim das contas tudo sai errado. Aquelas pessoas que antes estavam frequentando a igreja, se fazendo de boazinhas e praticando mal escondido, agora, né, uma boa parte delas doutrinadas no mal, né, estando em contato direto com os seus pecados, vamos dizer assim, começam a fazer o bem escondido, para não serem punidas pelo mal. Essa contradição humana, ela é real. Qualquer literatura clássica, qualquer livro de ciências, né, que seja um verdadeiro livro de ciência, explica isso. Qualquer livro de filosofia explica isso. História, né? Todo o registro cultural, as grandes criações do espírito expressam isso. A gente vê isso até dentro das igrejas, meu filho. A gente vê isso na própria Bíblia. A contradição do ser humano diante da verdade. E quando estamos próximos do Jair Bolsonaro, é isso, é disso que nós estamos. Nós estamos diante de uma pessoa, de um ser humano de carne e osso, como nós, e que está mais disposto a atender as pessoas, justamente porque ele também, mesmo sendo uma pessoa qualificada, pelo menos em boa parte qualificada para assumir esse posto, ainda assim também está perplexo diante de muita coisa, né? Ele está mais próximo de nós justamente por isso, por também em muitos momentos da sua vida e da sua campanha e dos seus atos públicos ele também está se assombrar e ficar sem saída. Então eu acho que essa pessoa, vamos dizer assim, é o tipo mais certo para representar o povo brasileiro, porque ele também de certa forma está consciente, né, de todos os problemas, todo o caos em que vivemos, e também não tem muita, vamos dizer, não tem muita ideia do que é preciso fazer. Ele tem alguns projetos, ele tem algumas metas, mas ele não tem um plano integral, como todos os outros querem fazer. O Ciro Gomes, né, é aquele palhaço disfarçado, né, com os seus projetinhos de coronel. A Marina Silva é aquela idólatra da natureza, né. Vamos dizer, o Geraldo Alckmin é aquele cara, o burguesinho que ainda, vamos dizer assim, vamos tentar resolver a coisa no diálogo. Eu acho que o Geraldo Alckmin nunca realmente esteve diante de um bandido perigoso. Eu acho que nunca ninguém apontou uma arma para a cara dele, né. Eu acho que o Geraldo Alckmin nunca viu violência perto dele, né. Então é um bando de gente que está vivendo assim, né, está, vamos dizer assim, idealizando coisas. Não que o ideal seja ruim, mas eles estão idealizando coisas que são muito pouco prováveis e muito pouco adequadas para o Brasil, né. O Brasil de hoje é assim, exatamente como o Jair Bolsonaro está pregando, vamos dizer assim. Ele prega exatamente como o professor Olavo explicou, ele prega a reação armada à criminalidade armada. Ele não está pregando que o Estado seja tomado à força e que as pessoas tenham que obedecer o Estado.
né? E que as pessoas têm que respeitar a autoridade dele, senão vão levar chumbo, né? É como na canção, na música do death metal de brujeria, a lei de plomo, né? A lei de plomo vale para os bandidos, não para o cidadão de bem, né? Então, dentro desse caos, dentro dessas contradições, dessas tensões, de fato ele é o candidato mais humano e mais próximo, né, daquele espírito conservador que durante muito tempo prevaleceu na cultura brasileira. E eu acredito que isso possa ser um bom resgate desses valores, né? Era mais ou menos isso.